Boa tarde, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações do Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta 67. A pergunta é a seguinte: que é vocação eficaz? Segue a resposta. Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornem-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. É uma questão bem grande e nós gostaríamos de ler o versículo 18 a 20 de Efésios capítulo 1, que diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais. Bem, nós temos que partir do ponto de que somos pecadores, ou seja, o ponto de partida é todo ser humano é pecador. Ninguém pode negar isso, porque inclusive nós vemos em todos os seres humanos as implicações de se nascer pecador. Todos pecam, não tem uma pessoa que diga assim, nunca errei. Diz o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa realidade todo mundo vê em si mesmo, todo mundo sabe. Então, vem uma questão importante, já que todos os homens se inclinam para o mal, como é que alguns são libertos da escravidão do pecado? Essa escravidão que o Senhor Jesus disse que é a condição de todo pecador. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36, nós encontramos o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, veja que a condição do pecador é de escravo do pecado, por isso que ele peca. Então vem uma questão, já que ele era escravo e não tinha como se libertar sozinho das amarras do pecado, uma vez que o pecado o escravizava a tal ponto de obrigá-lo a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, forçando em todo o seu ser a estar sempre cometendo erros, como é que ele de repente consegue ser livre para viver uma nova vida? E ainda que não viva perfeito, puro, sem pecado, mas consegue fazer aquilo que é bom, viver para Deus e perseverar. Como é que isso acontece, né? Então, nós entramos na questão da vocação que o Senhor graciosamente opera na vida dos pecadores. Ou seja, o chamado que Deus manifesta graciosamente aos pecadores. Só que antes de nós pensarmos nesse chamado, é importante que nós lembrarmos que a regeneração, que é esse novo nascer, para que, de fato,
Deus seja glorificado na pessoa, esse chamado eficaz que tem a ver com esse novo nascimento, que tem a ver com o agir de Deus na vida da pessoa, capacitando para ouvir e atender a esse chamado, temos que lembrar que na ordem a justificação tem que acontecer primeiro. Por quê? A justificação, se não tivesse acontecido na cruz do Calvário, se Cristo não tivesse pago o preço da redenção, não seria possível de forma alguma que o pecador tivesse nova vida, porque o passo 2 da obra redentora é que é a regeneração. A justificação tem que vir antes. Ou seja, Cristo realizou a obra, agora sim vocês podem ter nova vida. Então ele primeiro cumpre a obra redentora pensando na justificação, depois ele diz, agora eu vou dar a vocês a nova vida para desfrutarem desta obra. Em João 14, versículo 1 a 3 e o 23 diz assim, Jesus dizendo aos discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí o versículo 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que Jesus deixou claro que a primeira coisa que ele tinha que fazer é preparar o lugar. Então, ele primeiro foi preparar, primeiro foi realizar esta obra. Primeiro ele foi realizar a justificação. Primeiro ele foi à cruz. Depois que ele foi à cruz, aí sim, ele e o Pai vêm morar na sua igreja. Ou seja, primeiro a igreja precisa ser justificada, purificada de seus pecados, para depois se tornar de fato o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, porque Deus não habita em lugar sujo. Então primeiro precisa justificar, depois é que sim, nós somos chamados para essa nova vida. Então, o que é vocação eficaz? A vocação eficaz, vocação é chamado. Então, Deus chama, né? É um chamado divino. Deus chama pessoas para algo. É claro que esse algo tem a ver com a redenção, tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a relação com Ele, tem a ver com o desfrute de uma nova vida. Então, Deus chama os pecadores para desfrutar dos benefícios da redenção em Cristo Jesus. Por que vocação eficaz? Nós sempre recorremos ao texto porque entendemos ser, de fato, o texto que esclarece, né, a obra da redenção dentro de nós, operando em nossas vidas. O texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Observe que Deus operaria no coração do pecador de tal maneira, ou seja, Israel veria o operar de Deus de tal maneira que eles seriam transformados, que algo novo aconteceria neles, que eles teriam como responder ao chamado de Deus e teriam prazer na lei do Senhor, uma coisa que eles nunca tiveram. Em toda a história de Israel, nunca houve uma manifestação de prazer na palavra do Senhor, como aconteceria quando Deus operasse no coração deles, como ele disse. João capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Veja, ele não está falando para o mundo. Ele não está dizendo para pessoas que não conheciam a palavra de Deus, para pessoas que simplesmente viviam para os seus ídolos, completamente alheias à verdade divina. Não.
Ele está se referindo a Israel, mas no caso aqui os judeus especificamente. Ele está dizendo para um mestre da lei, vocês têm que nascer de novo. Se vocês não nascerem do Espírito e da Palavra, vocês não entrarão no reino do Senhor. Então veja que essa obra, essa vocação eficaz, ela é fundamental. Não basta ser um religioso, não basta estar dentro de uma denominação, não importa qual seja. Precisa nascer de novo. Eles eram judeus praticantes da religião. Eles, inclusive, dentre eles estavam os sacerdotes, levitas, e eles não haviam nascido de novo. Por isso, inclusive, a maldade toda que nós vemos nos evangelhos, inclusive a perseguição sobre Jesus e a morte, inclusive, que foi um pedido deles, dos próprios religiosos. Então, por que vocação eficaz? A vocação eficaz porque ela não pode ser recusada. Deus chama e não tem como dizer não, não vou. Deus chamou e tem que ir. Vamos fazer um paralelo, ainda que seja um paralelo muito rudimentar, com Jonas. Jonas tentou fugir da presença do Senhor e Deus mandou ele voltar, fez ele voltar, obrigou ele a voltar e não teve jeito. Então, é uma comparação, uma analogia rudimentar, porque ali é uma outra questão, a questão das missões. Mas só para você entender que não tem como negar ao chamado, à vocação eficaz. Ou seja, Deus chamou, você vai ter que vir. E se não vier por bem, vai vir por mal. Então, ou seja, vai ter que ir de algum jeito. Então, é um operar de Deus para que o pecador ele responda ao chamado. Deus fará com que a pessoa venha de algum jeito. Por isso que o nome é vocação eficaz. Ou seja, Deus quer, Deus chama e ele vem. É o resultado do agir poderoso de Deus na vida do pecador. Então, Deus opera de tal forma na vida do pecador com o seu poder. Ou seja, apesar de seus pecados, apesar de suas incapacidades, apesar de sua cegueira espiritual, apesar de tudo, não importa se interno ou externo, Deus manifesta seu poder. É onde está a questão. A redenção glorifica o poder de Deus, manifesta o poder do Senhor, porque é com poder que Deus opera no coração do pecador. E é por isso, inclusive, que se cumpre a vontade de Deus, independente do estado em que o pecador se encontra. Não depende da obra do pecador, mas somente da graça divina. Então não é assim, eu fiz alguma coisa boa e por isso que eu vou, ou por isso que Deus me chamou. Não. Tudo depende tão somente da vontade dele. Ele decidiu nos amar, ele decidiu nos agraciar com a salvação e então ele faz. Não tem nada em nós que ele diga assim, fulano é melhor do que cicrano. Por isso, inclusive, o próprio Paulo diz que, sendo ele o principal dos pecadores, Deus o chamou para mostrar para todo mundo o tamanho da misericórdia dele. Ou seja, se Deus chamou até um homem que odiava os cristãos e queria matá-los, quanto mais outros pecadores quaisquer como nós. Então, a ideia é que não há uma qualidade no pecador para que Deus tenha decidido isso. Ele simplesmente quis, e isso fará com que ele haja em favor desse pecador. Ocorre por meio da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. Então, como é que acontece o chamado? Eu gosto de apresentar a seguinte analogia, que é importante. A palavra e o Espírito operam no coração, dando nova vida. Nasce um novo homem. Então, é o agir da palavra e do Espírito, como se fossem duas sementes. Qual é a analogia? A analogia é que para nascer alguém é preciso um homem e uma mulher. Então é preciso a semente do homem e a semente da mulher. Somente quando a semente do homem e a semente da mulher se encontram, é que então é concebida uma vida. Da mesma forma, a palavra de Deus encontra o Espírito de Deus e nessa união entre a palavra e o Espírito nasce uma nova vida, concebida uma nova vida. Então é por meio da palavra e do Espírito que Deus opera uma nova vida naquele pecador que estava morto em seu delito e pecado, como diz Efésios capítulo 2. Deus então ilumina o seu entendimento para compreender a palavra do Senhor, o chamado salvífico, e Deus então renova a sua vontade, diz assim, aquela pessoa agora vai querer, eu quero ir para a glória, eu quero viver o novo céu, nova terra. Ela passa a desejar aquilo que outrora ela não desejava, e então se torna capaz de responder ao chamado que será eficaz em sua vida, com certeza. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado pelo teu chamado, porque nada merecemos, mas o Senhor operou em nós graciosamente. Receba a nossa oração e continua nos dirigindo na tua palavra e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.